Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje esse texto de Provérbios 13:13. Você já ouviu falar desse texto? Você já leu? Para alguns é um texto bem conhecido, para outros talvez é um texto que você nunca se atentou. E eu quero trazer para você aqui de uma maneira bem fácil e simples o que podemos aprender e como aplicar esse texto em nossa vida. E eu creio que o Espírito Santo vai abençoar o seu entendimento, tá bom? Bom, eu vou colocar para você aqui na tela, mas antes, deixa eu convidar você que está pela primeira vez. Meu nome é Wilder Salles e você, meu irmão, você, minha irmã, é muito bem-vindo aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo como esse, o YouTube vai recomendar para você, tá bom? Vamos lá então. Eu coloquei assim, ó. Não rejeite a palavra de Deus. Eu coloquei essa frase como tema porque justamente é o que esse texto vai falar. A palavra de Deus é o alicerce para uma vida bem-sucedida espiritualmente e moralmente. Muitos, porém, escolhem ignorá-la, achando que podem viver segundo seus próprios padrões. E, na verdade, hoje em dia as pessoas elas estão rejeitando a palavra de Deus. Muitas pessoas rejeitam, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que não levam realmente a sério o que a palavra diz, o que a Escritura nos ensina. Pegam apenas algumas partes que lhe convêm e outras partes desprezam. Bom, eu quero ler aqui o texto para a gente poder aplicar a nossa vida, o que esse texto nos ensina. Provérbios 13:13 é apenas um verso e eu quero compartilhar com você. Diz assim: quem despreza a palavra terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. A minha versão é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Talvez esteja um pouco diferente da sua, mas o sentido do texto é o mesmo. Olha que texto profundo. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso. O que será que a pessoa paga quando ela despreza a palavra? E é isso que nós vamos compartilhar aqui. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Aquele que teme, aquele que obedece a palavra, será honrado. Bom, antes de eu trazer aqui o que podemos aprender, eu quero colocar o contexto de Provérbios para você entender. Eu coloquei assim, o livro de Provérbios, ele foi escrito em grande parte por Salomão. Lembra do rei Salomão, filho de Davi? Bom, e é um tesouro de sabedoria divina para todas as áreas da vida. Se você não tem o costume de ler Provérbios, leia, porque tem muito ensinamento ali sobre diversas áreas da nossa vida. Ele oferece princípios práticos para uma existência piedosa. E no capítulo 13, vemos um contraste contínuo entre o caminho dos justos e dos ímpios. E no versículo 13, ele destaca a importância de obedecer à palavra de Deus, mostrando que nossas atitudes em relação a ela determinam o nosso destino. Olha que profundo isso. Então eu trouxe aqui um resumo do contexto do livro de Provérbios e aprofundei aqui, é claro, no versículo 13. Então esse livro é um livro de sabedoria, é um livro que tem bastante ensinamento e nada mais, nada menos do que Salomão, que escreveu boa parte desses provérbios para nos ensinar sobre sabedoria. Bom, esse texto fala que aquele que despreza a palavra vai ter que pagar por ela. Mas aquele que teme a palavra será galardoado, será abençoado, será recompensado, como está escrito aqui na palavra de Deus. E o que isso nos ensina? O que isso traz de entendimento para aplicarmos a nossa realidade? Bom, eu separei aqui então duas aplicações práticas desse texto. E lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o esboço. Você pode compartilhar esse texto de uma maneira bem simples e fácil também na oportunidade que você tiver, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu separei a primeira aplicação, que é essa. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso. O que significa? Desprezar a palavra de Deus significa desconsiderar suas instruções e viver de forma autossuficiente. Isso aqui é um perigo. E eu vou colocar aqui para você uma referência bíblica de Oséias 4:6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, também
eu o rejeitarei. Rejeitar o conhecimento de Deus é levar à ruína e à destruição. Então a pessoa que ela se acha autossuficiente, ela despreza a palavra, ela fala, eu não preciso da palavra. A Bíblia foi escrita por homens. Aquilo ali é um conto de fadas, como alguns dizem. Eu não quero a palavra de Deus. E por isso muita gente sofre. Por isso muitas pessoas estão sofrendo. E aí eu vou mais além. Pessoas dentro da igreja que desprezam a palavra, não dão crédito. A pessoa ela acredita em tudo que fala, menos no que a Bíblia fala. Cuidado. Se você despreza a palavra, você é uma pessoa autossuficiente, porque essa palavra aqui é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela. De Gênesis a Apocalipse. E ela vai sempre apontar para um caminho, que é Cristo Jesus. Então não despreze a palavra. Não rejeite a palavra. Mas pratique a palavra. Dê crédito à palavra. Observe o que a palavra diz. Observe. Lembra da instrução que Moisés deixou para Josué sobre ele praticar a palavra, meditar nela de dia e de noite, antes de Moisés partir? Josué ali recebe a instrução sobre praticar a lei, a palavra, era o que ele tinha na época, que eram os mandamentos, que era ali Pentateuco, os primeiros livros que estavam sendo formados. Ele tinha que praticar, colocar em prática se ele quisesse ser bem sucedido. Hoje nós temos toda a palavra de Deus, o Novo Testamento e o Antigo, que se completam e nos ensinam o caminho que devemos seguir. Então, praticar a palavra é importante. Não podemos rejeitar. A primeira parte que eu queria compartilhar com você é essa. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso, como está escrito. Então, não despreze. O povo sofre por falta de conhecimento. Ok? Bom, e aí o texto, ele se divide em duas partes. Na parte B do versículo, fala que o que teme o mandamento será recompensado. E o que podemos então aprender com isso? Que, por outro lado, honrar e obedecer a palavra de Deus traz recompensas. Temer o mandamento é considerar sua autoridade e viver em submissão a ele. A quem? A Deus. Os Salmos 1, do versículo 1 ao 3, vai ilustrar bem isso. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, olha, a mesma instrução que foi para Josué, medita de dia e de noite. Um ponto importante, o temor a Deus não é medo, irmãos, mas reverência e compromisso com sua vontade. Então, quem teme, quem tem um temor de Deus, quem respeita a palavra de Deus, quem vive por essa palavra, vai ser recompensado, vai alcançar a graça, a bondade do Senhor. O Senhor é fiel. E há muitas promessas aqui para aqueles que creem na sua palavra. Então você pode realmente entender isso, que o temor a Deus não é ter medo, mas é respeitar a palavra do Senhor. Ok? Para a gente poder concluir aqui, eu coloquei dessa maneira. A escolha entre desprezar ou obedecer a palavra de Deus é determinante para a nossa vida. Rejeitá-la traz justiça, mas honrá-la, resultado em vitórias e recompensas eternas. Hoje, Deus nos chama a uma reflexão sobre nossa atitude em relação à sua palavra. Estamos ouvindo e obedecendo ou ignorando suas instruções? Que esperamos ser como o salmista que declarou: guardei o coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse salmo é bem conhecido, não é verdade? Então não rejeite a palavra de Deus. Viva por ela e experimente as recompensas de uma vida aprovada com a vontade de Deus. Então medite mais nesse provérbio. Veja, apenas um versículo que eu trouxe para você aqui. Olha quanto ensinamento o Senhor nos deu nesse vídeo de hoje. Olha quanta instrução. Aprendemos duas coisas importantes, que não podemos desprezar e que devemos ter o temor de Deus. Se você entender isso, colocar em prática, se nós colocarmos em prática, vamos fazer a diferença. Então, não despreze, mas pratique, coloque em prática a palavra do Senhor e você vai ser bem sucedido. O Senhor vai te instruir. Agora, aqueles que rejeitam a palavra vão sofrer as consequências de estar longe da instrução de Deus. E na hora que a pessoa ela precisar e não tiver a palavra, ela vai se perder. É o que acontece com muitos, infelizmente. Ok? Medita mais,
nesse texto de hoje. Lembrando que o esboço está aqui na descrição. Se você tem dificuldade em montar o seu esboço de pregação também, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo 30 esboços de pregação para você que é iniciante, de uma forma fácil. É só clicar em Saiba Mais e você vai ter as informações, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, é importante, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem e que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração.